Então veio sobre mim a palavra do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada um ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dizei ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. O Senhor deu uma ordem para Ezequiel, para que ele profetizasse. O Senhor deu para ele uma visão. O Senhor deu para ele uma visão aonde existia um vale de ossos que estavam sequíssimos. E quando ele chegou ali, dentro daquele cenário, daquele vale, aonde ele olhava, ele via ossos, ele via uma situação caótica. Mas naquele momento daquela visão, o Senhor Jeová vai dizer para ele: poderão viver estes ossos? Essa foi a pergunta que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez para Ezequiel. E ele vai dizer: Senhor, tu sabes. Então, quando ele disse isso, tu sabes, naquele momento, o Senhor Jeová sabia, entendia que Ezequiel, ele estava crendo naquilo que o Senhor faria. Quando ele disse: o Senhor o sabe,
ele estava depositando no Senhor a sua confiança acerca do que Deus poderia fazer, do que Deus poderia realizar diante daquela situação, daqueles ossos que estavam totalmente sem vida. Então, quando o Senhor vê em Ezequiel que ele está crendo no que Deus poderia fazer, o Senhor vai dizer para ele, vai dar uma ordem para ele: profetiza sobre estes ossos. E você vai dizer assim, Ezequiel: ossos secos, ouve a palavra do Senhor Jeová. E então, quando ele profetizava dessa forma, ele estava recebendo uma ordem de Deus, que ele poderia ordenar que aqueles ossos, eles iriam obedecer ao som da voz de Ezequiel sob a ordem do Senhor. E ele disse a ele: assim diz o Senhor Jeová, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Foi lançada aí uma palavra de vida, foi lançada aí uma palavra de restauração, foi lançada aí uma palavra de saúde, foi lançada aí uma palavra aonde a restauração era eminente, iria acontecer, porque o Senhor havia ordenado para que ele profetizasse. E foi o que ele fez. E quando ele começou a fazer aquilo que Deus havia o ordenado, que era profetizar em meio àquele vale de ossos secos, ele agora vê uma nova visão. Ele vê agora aqueles ossos que eram sequíssimos. De repente, ele vai dizer que quando ele deu essa ordem, ele ouviu um ruído enquanto ele profetizava. E ele vai dizer que um reboliço aconteceu naquele lugar. E os ossos começaram a se ajuntar, cada osso ao seu osso. E ele vai dizer mais, que os nervos, eles começaram a então agora ter vida. E a carne começou então a crescer e a pele começou a estender-se por cima daqueles ossos, mas não havia neles o Espírito. E então agora ele novamente recebe e ele disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, profetiza e diz ele: assim diz o Senhor Jeová, vem vento dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E foi isso que ele fez. Ele profetizou, ele fez o que Deus então lhe havia ordenado. E agora um grande milagre aconteceu naquele lugar. Ele pôde ver que o Senhor faz milagre, que o Senhor naquele momento deu vida novamente àquilo que estava morto. A palavra de Deus, ela é uma palavra inerrante, ela não falha, ela não volta vazia, ela não deixa de fazer na vida de qualquer um que a ouve aquilo que deve ser feita. E nesse momento, o que essa palavra está querendo fazer em você, o que esta palavra está querendo realizar em você, é que você profetize, que você profetize em cima dessa situação, em cima dessa circunstância, porque a partir do momento que profetizar, haverá um grande reboliço, haverá um grande milagre da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é fiel.
Ele é o Deus que trabalha, Ele é o Deus que faz coisas que aos nossos olhos é impossível, mas tudo é possível para aquele que crê. E aquele que crê e dá lugar, aquele que crê e dá lugar, ele recebe da parte de Deus. Então, essa palavra vem hoje para você, para que você venha ter vida, para que você venha reviver aquilo que está sem vida, aquilo que está se apagando, aquilo que está se esvairindo de dentro de você. O Senhor vai reacender essa chama, o Senhor vai reacender aquilo que está quase apagando. Então, que você receba neste momento o vento do Espírito de Deus. Sinta ele aí assoprando agora sobre a sua vida. Sinta esse vento. Feche seus olhos e sinta esse vento como uma brisa suave, assoprando em lugares aonde você não pode ir com a sua mão. Assoprando em lugares aonde você não pode realizar com toda a sua inteligência que Deus te deu. Sinta agora esse vento assoprando nessas áreas tão difíceis para você, tão dificultosas, aonde ninguém consegue entrar a não ser o próprio Espírito Santo. Profetiza, ó Filho do Homem, profetiza. Essa palavra vem te dar uma ordem hoje, que é para você profetizar. Profetizar. Então, profetiza sobre aquilo que você quer e aquilo acontecerá segundo a vontade daquele que tem para fazer na sua vida. Essa palavra é uma palavra de restauração, é uma palavra de equilíbrio, é uma palavra aonde você encontrará paz, encontrará guarida, encontrará alegria, encontrará solução para aquilo que você não pode resolver, aquilo que você não pode falar, aquilo que você não pode ir e fazer com as próprias mãos. O Espírito do Senhor, o vento que vem dos quatro cantos, ele assopra sobre essa situação, ele assopra e diz para você: vai ter vida aí, vai ter vida aí. Eu não sei o que é que você está pedindo para que venha ter vida, mas vai ter vida aí, na sua vida, nos seus sonhos, naquilo que você tem pedido ao Senhor. Tão somente profetiza e o mais Ele fará por você, porque operando Deus, quem impedirá? Falando Deus, quem mudará aquilo que Ele disse? Falando Deus que fará, quem o impedirá de fazê-lo? Então, a ordem de Deus hoje é: profetiza sobre este vale de ossos secos e receba a sua vitória.